Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar sobre tokenização de dados, uma técnica aí que permite proteger, né, os nossos dados, nossas informações. Mas antes da gente entrar no tema, quero falar que hoje estamos pela primeira vez aqui conosco como host, já participou de outros episódios, que é a Rafa. E aí, pessoal, sempre um prazer estar aqui agora como host, tô bem animada. Pra quem não me conhece, eu sou a Rafa, sou engenheira de dados aqui na DTI e sofro muito com a LGPD, então eu tô curiosa aí pra falar sobre esse assunto. E trouxemos aqui também que nosso especialista de segurança da DTI, que é o Dantas, também já participou algumas vezes. E aí, Dantas, como que você tá? E aí, pessoal, beleza? Cai de volta outra vez. Meu nome é Pedro Dantas e eu estou atuando como Head de Cibersegurança aqui na DTI Digital. Figurinha repetida já aqui no podcast, né, Fernandinha? Exatamente. Então, gente, para começar, acho que é legal a gente falar, né, que tem um levantamento até do Checkpoint Research que mostrou que o Brasil registrou aí um aumento de 67% de cyberataques só no segundo trimestre de 2024, se comparado com o primeiro. Então, assim, a gente tem visto mesmo um aumento, né, de crimes cibernéticos e uma crescente preocupação com privacidade. E essas técnicas, né, de proteção de dados, elas se tornam, né, se mostram cada vez mais importantes. Então, para a gente começar aqui, vamos primeiro conceituar, né, o que é tokenização de dados. Tokenização de dados é uma capacidade, uma técnica que você tem de transformar os seus dados originais em um token. Então você vai ter um processo de mutá-los de forma que eles não serão reidentificáveis depois dessa mutação, apenas haverá uma relação de para do dado original para o dado posterior a essa mutação, que é o token. Então antes você tem o token, você tinha um dado original imputado como um nome de uma pessoa, agora você tem uma coisa completamente indecifrável ali, que é apenas um token, mas que o sistema sabe que aquele token significa o nome daquela pessoa originalmente. Legal. E quais são os tipos, então, de tokenização, né? Hoje a gente praticamente trabalha com dois tipos majoritários, que é uma tokenização com cofre, a Vaulted, e uma tokenização sem cofre, que é a Vaultless. A gente tem que entender o seguinte, a tokenização, ela originalmente surgiu com o processo de cofre, né? Então a primeira que eu vou falar aqui é a com Vaulted, onde você tinha dados muito sensíveis que ficavam armazenados dentro de um banco de dados. Então, vou dar um exemplo óbvio, que é um cartão de crédito. Seu sistema de marketplace, ele precisava armazenar o cartão em algum lugar para poder fazer transferências futuras. E isso era problemático porque um vazamento no banco de dados indicava que não só os dados pessoais das pessoas seriam divulgados, mas uns dados ainda extra sensíveis, né, que gerariam uma dor de cabeça enorme, que são cartões de crédito. E pensando nesse problema, essa técnica de tokenização, ela foi criada. Talvez não esse problema exato, né, mas o problema de esconder dados sensíveis. Essa técnica, ela começou a se tornar popular. Então você cria um cofre à parte em uma infraestrutura isolada da internet com acessos granulares específicos definidos por roles que vão armazenar os dados originais do cartão de crédito. Eles não mais ficaram no banco de dados. E tudo que esse vault vai fazer é cada vez que entrar um novo dado de cartão de crédito, ele vai embolar os dados ali no meio, gerar um token único e exclusivo para aqueles dados originais e devolver para o seu banco de dados. Então tem um cofre completamente isolado na sua arquitetura que tem a função de tokenizar e armazenar os dados originais. No momento futuro da compra, quando uma pessoa precisar utilizar o cartão de crédito que já estava salvo lá, quando ela mandar enviar, tudo que ela vai fazer é, na verdade, enviar um token, que é referente ao cartão dela, mas que não é o cartão em si, porque dessa forma, mesmo que os dados sejam vazados, os dados originais do cartão de crédito vão permanecer intactos. Apenas o token será vazado. Claro, podem-se ter problemas baseado nisso, mas não é necessário. Legal. E aí, né, só ficando nesse tipo aí por um pouquinho, de fato, né, os tokens, então, eles não têm valor intrínseco, né? Eles não têm valor eles próprios. Se eu for lá no meu banco de dados, por exemplo, e ver o token lá, ele não me significa absolutamente nada, né? Depende da sua técnica. Caso você utilize a tokenização sem o cofre, que é a segunda opção, a Vaultless que a gente comentou, o token pode sim ter um propósito e um significado, tá? E ele tem um valor integrado a ele mesmo. A técnica de você fazer a tokenização sem uma arquitetura isolada, com um cofre que serve para armazenar os dados originais, coisa e tal, como no primeiro caso, ela funciona à base de criptografia. Então você tem um algoritmo criptográfico que vai embaralhar esses dados originais que você angaria do seu usuário e o que ele vai te cuspir, o token que ele vai gerar, é um token
que é resultado dessa criptografia. O que significa, para os mais atentos aí, que ele é reversível. Porque toda criptografia, com exceção dos hashes aí, que tem gente que discute se é criptografia ou não, mas enfim. Porque essa criptografia, ela precisa ser reversível. Porque você precisa consultar esses dados de volta em algum momento. Então, se esses dados vazarem, eles possuem um valor intrínseco ligados a ele. Eles não são simplesmente dados aleatórios. Você sabe que eles são dados criptografados. E caso um atacante, ao ter acesso a esses dados, consiga por algum motivo também ter acesso ao algoritmo de criptografia junto da senha que foi utilizada, significa que ele pode fazer um processo reverso para extrair informação de todos os tokens que ele capturou até agora. Tá, então você tá me dizendo que eu consigo fazer então, o processo de tokenização, né, utilizando um cofre, que aí, né, eu tenho vários métodos ali para que eu consigo armazenar a relação e, enfim, esse mapeamento entre token e dado original, e sem usar o cofre, que aí eu vou ter provavelmente que usar algum método matemático, alguma coisa que eu consigo criar esse token a partir do meu dado original. E aí, eu fiquei confusa porque eu fiquei entendendo que esse segundo jeito que você falou é muito parecido com a criptografia. Ele tem lá suas similaridades e ele, no final das contas, alguns casos podem ser implementados da mesma forma, mas não são necessariamente iguais, tá? Primeiro, fazer uma distinção. Criptografia é uma espécie de algoritmo matemático para você esconder os seus dados. É uma técnica utilizada em vários processos. A tokenização é uma técnica para esconder os dados. Ambos podem trabalhar em conjunto tranquilamente, não são excludentes entre si. Mas a questão do vaultless, você tem alguns tipos de arquitetura para poder tornar os seus dados vaultless. Uma opção onde você não necessariamente precisa utilizar a criptografia e também não precisa utilizar um cofre é as APIs de pagamento, que elas já implementam a opção do vaultless para você. Então a primeira compra, óbvio, você precisa transitar o cartão de crédito, né? Não tem como. Você envia o cartão de crédito, o CVV, senha, expiração para ela, enfim, os dados que forem necessários, e ela te retorna um token. Então, você não precisa administrar um vault, né? Ele é vaultless, e a maneira com que esse token ele é gerado, ele é uma black box para você, configurando o vaultless, né? Então, você armazena o token. E aí, da próxima vez que essa mesma pessoa, né, fizer essa... Claro, você ainda precisa de associar o token à pessoa. A próxima vez que essa pessoa fizer a compra, aí como se ele vai descriptografar o token, se ele vai ter uma relação de para lá dentro, ou como que ele vai fazer, já não faz mais parte da sua arquitetura. Entendi. É um black box isolado. Essa é uma das opções onde você não trabalha com criptografia, mas você consegue ter a tokenização vaultless da mesma forma. Entendi. No seu caso, né, só para deixar prático aqui para os nossos ouvintes, no meu banco, nessa aplicação que eu comunico com um gateway de pagamento qualquer, no meu banco de dados vai ter lá a pessoa, sei lá, o ID, qualquer coisa, associado a um token. Isso. E esse token eu vou sempre trafegar ele pelo minha API meu gateway de pagamento. E aí, como que eles recuperam essa informação, o problema é deles. Isso, exatamente. Se invadirem o meu sistema, nunca vão recuperar as informações de cartão de crédito. Não vão recuperar as desse informações, mas existe a possibilidade de você realizar compras ainda assim. Eu vou contar um caso que nós passamos recentemente, tá? Legal, e claro, para poder proteger a integridade dos nossos clientes e dos seus sistemas, não vou revelar nenhum nome. Mas das aplicações, a gente conseguiu fazer um SQL injection. Então, para os nossos ouvintes, a gente conseguiu realizar um input direto no banco de dados, por assim dizer, por intermédio da aplicação, executar comandos dentro do banco de dados. E como vocês já devem imaginar, consegui praticamente recuperar tudo que estava armazenado ali dentro. Uma das coisas que nós recuperamos foi a relação de pessoas e tokens que possuíam. Os tokens, para esse gateway de pagamento, a gente não conseguiu utilizar eles do lado de fora. Então, fazer compras em outras lojas, eles não passavam. Mas para fazer compras em nome daquela pessoa no mesmo lugar, na mesma loja, era possível de se realizar. E claro, foi uma vulnerabilidade crítica, onde a gente conseguiu recuperar praticamente tudo, os IDs de usuário, token de acesso e uma gama de informações complexas que a gente conseguiu utilizar para elaborar um ataque mais profundo de fazer as compras naquele mesmo domínio. Mas, para você ver como que é bacana, que caso isso seja vazado e bem implementado, claro, os dados do token utilizados por um outro domínio ou por conta própria em um outro tipo de pagamento, uma outra compra, outra aplicação, eles não vão funcionar. Mesmo que seja o mesmo gateway de pagamento, apesar de ter a relação do DPARA da pessoa e do token, eles também têm a relação do DPARA do lugar que eles geraram o token e a compra que está sendo realizada. Sobre essa questão que a Fernandinha comentou, se o token ele tem um sentido próprio, né, se ele é determinístico, eu consigo assim ver algumas aplicações disso na engenharia de dados, porque muitas vezes eu preciso manter uma consistência entre tabelas para uma determinada análise e muitas vezes eu preciso realizar algum tipo de análise estatística em uma determinada coluna que ela poderia estar pseudonimizada. E aí uma dúvida que eu tenho é se eu consigo
por exemplo, utilizar técnicas que mantenham a estrutura de dados da minha base, para que eu consiga, às vezes, aplicar uma técnica que fazer algum tipo de cálculo, alguma agregação que vai dar o mesmo valor se ela tiver tokenizada ou não. Tá, excelente pergunta, Rafa. Dados não é exatamente minha área favorita, mas eu tenho uma boa resposta na manga para você. Existe um algoritmo matemático chamado Differential Privacy. Você já ouviu falar sobre ele? Não. A privacidade diferencial, ela é um algoritmo que calcula matematicamente a troca aleatória da tabela entre as colunas e os dados ali preenchidos para que eles se comportem como um token não relacionado diretamente à pessoa, mas que ainda tem a validade para a análise total da amostra. E então você consegue garantir matematicamente que esses tokens, essas inversões aleatórias, elas não sejam reversíveis ao ponto de você identificar o conteúdo original daquela tabela. Não sei se deu para entender. Continua estatisticamente relevante. Exatamente, porque não altera os dados no final das contas. Eu conheço isso como data swapping. Acho que deve ser a mesmo Provavelmente, conceito. é. Então, assim, você tem algumas técnicas ali, né? Então, dando um exemplo prático, se você tiver uma tabela onde você tem nomes e gêneros, você pode simplesmente trocar os gêneros aleatoriamente e não faz diferença para você identificar qual que é o nome pertence a qual gênero pertence a qual nome, porque a sua análise final, que é falar, são X% tal gênero, Y% outro gênero, não vai fazer diferença no final das contas. Então, assim, o token, a gente imagina que a tokenização ela precisa ser necessariamente uma coisa completamente aleatória, né, e indecifrável aos olhos humanos, mas token significa um pedaço de dado que ele carrega algum tipo de informação ali. E fazer esse data swap, como você comentou, ele faz muito bem isso que a gente precisa, né? Ele troca as informações, então a informação que era pertencente àquela pessoa, ela vira um token, né, que é um outro dado, mas que ele ainda faz sentido para aquela tabela. Poderia fazer isso com idade, né, por exemplo. Sim, Data de perfeitamente. nascimento, com Muita dados. coisa que seja essas análises estatísticas de percentual, né, de análise holística do todo, né, que você precisa de, sei lá, entender o comportamento de uma população ou entender o comportamento de um conjunto de dados, em que você só precisa desses percentuais, por exemplo. Só importa para você o seu valor estatístico e não o dado granular. Uma outra opção, Rafa, é você ter uma espécie de geração de token que também leva em consideração os dados originais. E eles são identificáveis. Então, apesar de raro, a gente já viu aqui dentro alguns clientes utilizando tokenização para poder esconder os dados pessoais. Então, nome, telefone, CPF e por aí vai. E eles utilizam um padrão que a gente, na segurança, a gente chama de SALT, né? Que é algo externo ao algoritmo da criptografia, que ele é fixo, né, ou dinamicamente determinado para poder construir esse algoritmo. Ou seja, eles geravam o token embasado nos dados daquela pessoa, mas o começo do token sempre começava com M27. Então você sabia que era um homem de 27 anos, né, que é male 27. Ou F25, e você sabia que era uma mulher com 25 anos. Então você ainda tinha um token que tinha uma relação de para dentro do vault, que tinha os dados originais, mas ainda assim ele ainda tinha algum princípio, ainda carregava alguma informação que era útil para poder fazer esse tipo de identificação. Isso era muito utilizado em marketplaces, onde eles escondiam os dados das pessoas, mas ainda precisavam de fazer análises de perfil de compra. Né? Então, assim, preciso saber quem compra mais em Black Friday, ou como passamos agora, né? Compras do Natal, quais são os produtos que mais vendem. Então, eles tinham essa relação de token, que eles conseguiam ter essa extração estatística sem revelar a identidade do usuário. E aí, achei legal que você falou de alguns tipos de dados pessoais, né? E hoje a gente vê que muita gente acredita que dado pessoal é só CPF, RG, né? Aqueles números de documento, mas existe até uma curiosidade, existe um estudo que foi feito a partir de um censo de 2010 nos Estados Unidos, que ele fala que você tem grandes chances, grandes mesmo, de ser identificado somente com o seu CEP, o seu gênero e sua data de nascimento. Em alguns casos, só com um ano de nascimento você já poderia ser identificado. Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e sobre o quão seria, talvez, bazuca para matar uma formiga, eu ficar tendo que me preocupar com esse tipo de tokenização, por exemplo, de ano de nascimento e outros tipos de dados nesse sentido. Eu vou até agregar um pouquinho na pergunta da Rafa. Já não estava difícil o suficiente a pergunta, Não, é porque né? eu tava com essa pergunta em mente justamente também, que era assim, poxa, entendi, mas por que utilizar tokenização para, né, proteger nome, data de nascimento, quando eu poderia simplesmente anonimizar essas coisas? Vou
responder reverso aqui, tá, Fernandinha? Então, por que usar token quando eu poderia simplesmente anonimizar? Porque existe uma diferença entre anonimizar os seus dados e pseudonimizar os seus dados. Certo, Rafa? Então, assim, a principal diferença é de que o que é anônimo não é reversível. Então, você tornou aquilo anônimo, você não consegue mais saber quem é o dono daquilo, qual que é o dado original que você tinha. Quando você torna pseudomático, você ainda possui um processo de reversão. Então, essa é a principal diferença para considerar no seu sistema. Você vai precisar daquele dado no futuro para alguma coisa, alguma outra análise, algum momento do dado original? Se sim, você não pode anonimizar ele agora, porque senão você está matando o seu sistema, né? Agora, se não, pseudonimizar é uma boa opção. Você diminui a superfície de ataque, você garante uma camada extra de segurança, caso eles sejam vazados, além de permitir outros tipos de análise que também vão facilitar o seu sistema. Então, essa é a principal diferença do porquê tokenizar e não simplesmente anonimizar, beleza? E respondendo a sua pergunta, Rafa, essa é uma área interessantíssima que eu gosto muito de falar e eu sempre dou esse exemplo. Olha, talvez com o CPF você consiga identificar alguém e com o primeiro nome não. Se eu disser o Dantas, pô, existem muitos Dantas aqui no Brasil, minha família e vários outros primos e por aí vai minha árvore genealógica. Mas o Dantas que trabalha na DTI Digital, eu lhe garanto que vai vir só uma pessoa na sua cabeça. Então, um conjunto de dados também é possível de se tornar um dado pessoal. A LGPD, ela deixa isso bem explícita na definição dela. Qualquer dado ou conjunto de dados que sejam capazes de identificar uma pessoa determinam características de dado pessoal. No seu caso, só se falar rede de segurança da DTI já era, já sabe quem que é. Então, acho que eu entendi. Então, a anonimização, por exemplo, eu poderia usar em bancos de dev, de homologação, simplesmente para, sei lá, o meu desenvolvedor não ter acesso ao meu dado. Perfeito. E tanto faz se chama João, se chama José. Isso aí, isso mesmo. Tanto faz, né? Agora, pseudo-anonimização eu posso usar em produção. É isso que você tá falando. É, exatamente. Você pode usar ela em produção desde que o seu sistema necessite desses dados originais em algum outro momento. Sim, isso. Exatamente. Caso você não precise, anonimize. Não precisa beleza. de tratar eles mais, né? Caso você venha utilizar novamente, você tá certíssimo. Tá bom, beleza. E agora, qual é o esforço, que eu acho que foi uma das coisas que a Rafa perguntou também, qual o esforço, né, de tokenizar nome, data de nascimento, ou será que tem alguma outra técnica mais simples? Ou realmente não, tokenização é a mais simples mesmo? Volta ao conceito da bazuca para matar formiga, né? Que você tinha perguntado. Sim. O esforço, ele é considerável, mas ele é considerável para sistemas que já existem. Você pegar o seu banco de dados e mudar a estrutura dele hoje não é algo simples de ser feito. Entender que todas as suas rotas, elas trabalham recebendo dados. E provavelmente seus tokens de autenticação, seu modelo de autorização, autenticação, relação de ID no banco de dados. Então você tem toda uma infraestrutura baseada naquilo que são os dados pessoais daquela pessoa. Você mudar isso tudo hoje para trabalhar com token, talvez não seja tão simples assim. E pode ser um esforço excessivo, ainda mais se você tiver muitos sistemas integrados, muitas APIs, muitos microserviços e por aí vai. Seu esforço, ele vai escalar exponencialmente. Mas, caso o seu sistema ele ainda não tenha sido iniciado ou esteja nos processos iniciais dele, nos primeiros passos, é uma excelente alternativa a se considerar o Security by Design, né? Então, você já começar o desenho do fluxo dos seus dados pensando na tokenização final deles, ao invés de simplesmente armazenar no banco de dados. Complementando a resposta aí para Fernandinha, eu acho que é importante também saber o que você precisa com esse dado na sua análise. Então, por exemplo, se eu tenho uma data de nascimento, por que eu preciso de armazenar essa data de nascimento? Porque eu preciso saber a idade da pessoa. Então, se eu só preciso da idade, às vezes o que eu preciso, na verdade, não é da idade, é da faixa etária da pessoa. Para entender algum comportamento daquela pessoa, enfim, se ela é um boomer, se ela é Gen Z, enfim. Então, por que não usar um binding, um método de binding, em que eu vou discretizar essas idades em faixas etárias? Seria um exemplo. Que a Rafa falou, caso você esteja nos ouvindo e trabalhe em um sistema brasileiro, isso não é opção mais, tá? Isso é lei. Lá na LGPD, artigo 6º, primeiro inciso, ele trata sobre finalidade, que é exatamente isso que a Rafa acabou de comentar. Você precisa ter uma finalidade específica para contemplar o armazenamento e o tratamento daquele dado. Então, caso você não tenha isso, você não tem mais a opção de ficar com ele no seu banco de dados. Tem que descascar, tem que jogar fora. Ou pegar o consentimento do usuário, né? E a LGPD também trata de identificação indireta. Então, aquilo que eu tinha comentado antes, né, de CPF, RG, não é só isso, né? Identificação indireta
direta também é importante. É aquela historinha que eu contei aí do CEP, etc. Eu, como um sistema, se eu ainda armazeno nomes, CPF é lógico que é mais, como vocês falaram, né? Muito mais direto. Mas nome, data de nascimento, endereço, é o momento de ou tokenizar, ou criptografar, ou usar alguma coisa, né? Para não ter esses dados disponíveis a qualquer momento, né? Isso, é isso aí, Fernandinha. Em repouso, né? Como se diz. Você ter o A dado maioria das nuvens disponível hoje, em repouso, elas já tratam da criptografia de data in rest, né? Os dados em repouso, né? Elas já possuem um sistema de criptografia para poder fazer essa proteção. Mas o grande problema é que muitas vezes os vazamentos eles não acontecem externo à nuvem, onde você captura algo criptografado. Eles acontecem interno ao sistema. Então ele já passou pela descriptografia da infraestrutura da nuvem e já está sob a sua tutela. Então ele não vai ter mais a proteção da criptografia de data em repouso. Então, assim, tendo em vista tudo que a gente falou aqui, só para ilustrar melhor, eu queria entender, te dando um seguinte cenário. Eu tô aqui de boas no meu Data Lake, na Azure ou alguma outra cloud. Eu quero implementar tokenização aqui dos meus dados, enfim. Onde que eu... Vou dar um exemplo de onde que eu poderia armazenar esse de para eu poder reaver depois em algum momento. Você fala desse Vault, né? Isso. Então, considerando essa arquitetura vaulted da tokenização que você pretende fazer, a principal recomendação que a gente tem é que você armazene essa infraestrutura em um lugar completamente isolado da sua rede. Então, faça uma rede sem conexão com o mundo externo, tá? Sem nenhum tipo de acesso constante dentro dela. Saiba precisamente os logs que estão passando ali dentro, caso você precise acessar e quando você precisa acessar, e quem é que tem acesso lá dentro. Então, assim, internet é perigoso. O primeiro passo é tirar o acesso dela à internet, com toda certeza. E depois reduzir ao máximo o que a gente chama de superfície de ataque. Quantos pontos de acesso você precisa? Eu tenho várias aplicações que vão ter que acessar ela no final. Então constrói um gateway, né? Constrói uma porta única de entrada e implementa ali as suas regras de segurança para ter um sistema muito mais robusto e garantir um fluxo de dados muito melhores. E claro, esses sistemas eles costumam contar com detectores de invasão muito avançados, como IPS e IDS, onde eles observam tráfego de rede e os padrões desses tráfegos de redes para determinar se está tendo algum tipo de invasão. Um exemplo relativamente fácil de entender sobre isso foi um caso que nós pegamos onde uma rede interna ela tinha uma taxa de upload gigantesca durante a noite, o que indicava o roubo de dados, porque a própria rede foi invadida e ela estava jogando esses dados para fora. Por fim, a gente conseguiu encontrar um backdoor dentro de um servidor, achamos o invasor, a porta de entrada do invasor, fizemos uma limpa geral e conseguimos expulsar e reaver o que tinha sido trafegado para fora. Foi um processo bem no início de um dos clientes que pediu ajuda em um dos sistemas internos dele. Estava no início, a gente conseguiu agir rápido e para isso devido a esse sistema de detecção. Então, essa é uma excelente alternativa para você colocar na porta de entrada do seu Vault, por exemplo. Beleza, assim, deve ter várias técnicas, eu imagino, mas assim, se eu simplesmente pegar o nome do nome da pessoa, do indivíduo e botar na língua do P, eu tô tokenizando? Sim, você está tokenizando e não existe como eu discordar da sua lógica. Eu só não acho que seja um algoritmo muito eficiente para proteger os seus dados, ok? Mas, querendo ou não, você tá certa. É um tipo de tokenização também. Quando eu era criança, eu achava que ninguém tava me entendendo na língua do P, então me frustrei agora. Mas dependendo da sua fluência na língua do P, às vezes as pessoas realmente não entendem, né? Mas, de fato, com a língua do P, como o Dantas falou, seria fácil, né? De recuperar o dado original. Mas a gente ficou falando muito aqui, né? Sobre essas técnicas e como fazer e, enfim, falamos sobre essa parte da tokenização. Se a gente substituir, né, o dado original por um token e esse token ser armazenado num lugar, né? A relação entre token e dado original ser armazenado num lugar muito seguro, né? Mas a gente falou também um pouco sobre criptografia. Eu queria voltar um pouco nessa relação entre tokenização e criptografia. Porque, assim, a gente já ouviu muito e tem muitos sistemas que usam criptografia, né? E tokenização talvez não é um termo tão conhecido quanto criptografia. Então, queria que você explicasse, Dantas, pra gente qual que é a diferença entre os dois, né? E quando usar a criptografia, quando usar a tokenização. Tem 3 tipos de criptografia majoritárias que a gente usa dentro de aplicações web, especialmente, tá? Criptografias simétricas, que a gente utiliza quando nós precisamos reverter algum dado original e a reversão dele acontece pelo mesmo algoritmo que ele processa para a ida, ele processa no inverso para a volta, ok? Então, um exemplo simples de criptografia
criptografia simétrica é a cifra de César, né? Então, a cifra de César é você pegar o alfabeto, o que estava escrito no alfabeto, e jogar 2 letras ou 3 letras para a direita, né? Para uma letra posterior. E você vai ter um texto completamente embaralhado. O sistema de retornar é jogar 2 ou 3 para a esquerda, né? Então, um processo inverso da mesma forma. Do mesmo jeito que vai, ele volta. O segundo tipo de criptografia é a criptografia assimétrica, que ela normalmente é utilizada para garantir a autenticidade de alguma informação. Então, quando você precisa postar algum tipo de carta, você costuma ter a sua assinatura ali embaixo, que garante que é você mesmo. Assinar um contrato, alguma coisa, um documento, enfim. A criptografia assimétrica na internet, ela funciona da mesma forma. Você consegue garantir de que os dados que estão ali, eles vieram de uma mesma pessoa. Então, você possui uma chave pública e uma chave privada. Você utiliza a sua chave privada para assinar o documento e, por um processo matemático, a chave pública consegue comprovar matematicamente que realmente foi você quem o assinou, porque só você é detentor da chave privada. Isso aí é um exemplo claro disso, é blockchain. E a blockchain tem os 3, tá? A gente pode fazer um episódio só sobre ela aqui, inclusive. Mas um exemplo muito, às vezes, que passa despercebido, mas que é muito comum desse tipo de criptografia é o JWT, que quase todo sistema que a gente utiliza é autenticado por meio de JWT. E aí tem alguém ouvindo agora e falando, mas tem JWT que é simétrico. Sim, calma, eu sei. Mas a maioria deles são assimétricos, que é o algoritmo de RSA. Então, o JWT, o corpo do texto dele é um JSON, que você consegue ler. Se você acessar um site agora, pegar o seu JWT e entrar lá no jwt.io, você consegue ler. Ele tá descriptografado, entre aspas, né? Assim, ele tá em texto plano. Mas a assinatura é a garantia de que foi realmente o seu back-end, ou o Azure AD, ou o que quer que seja, o Cognito, enfim, quem quer que tenha sido que assinou aquilo dali. Então, é um exemplo prático do dia a dia que a gente utiliza essa criptografia. E, por fim, a criptografia de hash, que ela pretende ser irreversível para o processo original. Então, você simplesmente montam uma aleatoriedade boa o suficiente, onde você não consegue reverter esse processo. E ela é utilizada para armazenar senhas. Então, a senha de uma pessoa, quando você se cadastra num sistema, ela passa por um processo de hash e é colocada num banco de dados. O seu sistema não precisa reverter sua senha. Pô, Dantas, como é que eu sei, então, que eu acertei minha senha quando eu fizer o login, né? Bom, quando você colocar, ela vai passar pelo mesmo processo e tem que sair da mesma forma. Então, a única coisa que ela faz é comparar os resultados no banco de dados. Faz sentido, né? Uhum. Dito isso, determinando esses 3 tipos majoritários de criptografia, agora a gente pode falar sobre a tokenização. E ela pode utilizar todos os 3, dependendo do seu caso. A criptografia ela é um algoritmo que vai te ajudar a alcançar um desses 3 cenários que eu pontuei aqui para você. Quando utilizar um e quando utilizar outro, depende muito do que você quer. Se você tem a certeza absoluta que você não vai ter que não vai precisar mais utilizar os dados que você está armazenando no banco de dados, primeiro que você pode só jogar eles fora, né? Mas tokenizar eles por meio de um hash ou um algoritmo que seja completamente irreversível é uma excelente opção. Ao menos para você não perder um volume daquele dado. Um dos casos que a gente já passou aqui, onde a gente precisou de fazer isso, foi uma base de dados onde a gente não poderia manter o CPF das pessoas, mas precisava de manter todo o resto. E a gente acabou, ao invés de simplesmente eliminando, era uma coluna com CPF e CNPJ embolado. Então, ao invés de fazer um processo complicado para poder eliminar ali, a gente só passou um hash em tudo, que resolveu o nosso problema. Foi super simples de matar a pau isso daí. Uma outra opção de você utilizar a criptografia para te ajudar na tokenização é quando você precisa reverter esse dado em algum momento. Então eu posso armazenar ele criptografado em um ambiente isolado, como se fosse uma espécie de cofre, deixar o token gerado por essa criptografia no meu banco e somente quando necessário enviar de volta para esse sistema e ele vai me devolver os dados originais. Então a criptografia nesse processo, ela nada mais é do que um algoritmo para te ajudar a alcançar aquele token. Mas a tokenização, ela é mais um conceito, uma arquitetura, a forma de se lidar com os dados e não o algoritmo em si. Entendi. Então, pelo que eu entendi também, existe formas, né, de fazer tokenização que não utiliza criptografia. Isso. E existem formas de criptografia que não necessariamente vão te gerar um token. Interessante. E a língua do P, onde que entra nessa história? A língua do P, ela é uma criptografia simétrica, né? Caso você escreva adicionando os P's, você pode simplesmente removê-los depois, né? Da mesma forma que vai, da mesma forma que volta. Um algoritmo extremamente eficiente para processamento humano em tempo real, né? Então, caso você esteja conversando com alguém e a pessoa não for fluente, confia que vai passar despercebido. Fiquei com mais uma curiosidade sobre como, né, tokenizar sistemas na prática. Você falou, né, que quando você leva, né, a segurança por design,
design, você já pensa nisso na hora que você está concebendo o seu sistema. Isso aí. Então, isso é muito mais fácil. Mas a gente sabe, né, que no mercado a gente lida com muitos sistemas legados, né? E isso nem sempre é tão simples de fazer quando você mesmo falou disso, né? Mas e aí? O que fazer quando a gente tem um sistema legado? Porque uma das coisas que eu li, né, enquanto estava me preparando sobre esse tema, é que existem mesmo formas de tokenização da gente, por exemplo, com cartão de crédito, por exemplo, substituir o cartão da pessoa por um outro cartão que ainda é válido, só que não tem nada a ver com essa pessoa, como se fosse lá num gerador de cartão de crédito e colocasse lá e substituísse. Então, quais são as técnicas aí para lidar com sistemas legados? Essa pergunta foi muito boa, Fernandinho. Você meio que já respondeu ela, tá? Como você mesmo sugeriu, comece por indivíduos, né? Comece por parcelas do seu sistema onde você vai conseguir atuar. Então, você não precisa simplesmente paralisar o seu sistema para tokenizar ele inteiro da noite pro dia, porque você vai demorar muito tempo e vai ser muito complexo. Uma das sugestões que você pode fazer com mais tranquilidade é pegar um dos dados e aplicar a tokenização dele. Então, o cartão de crédito, ele é essencial, especialmente para aquelas empresas que elas querem garantir o certificado de PCI, né? Mas ele é uma sigla que se refere à qualidade de segurança para a indústria de pagamento com cartão. É necessário para você ter essa certificação, você ter a tokenização dos cartões. Então, comece por onde você consegue atuar. Não adianta você querer trocar, eu vou tokenizar então os dados do meu usuário. Cara, imagina quantas rotas da sua API não se passam esses dados que agora vão passar a ser tokens, né? Então, assim, quantas validações de input, regras de negócio não vão ser afetadas por causa disso. Comece onde você consegue. E, claro, cartão de crédito é uma excelente opção para você poder fazer isso. Legal, porque realmente, né, como eu falei, a gente lida muito com sistemas legados, né, principalmente no mercado de tecnologia, e tem uma outra preocupação que eu também fiquei, né, quando a gente estava falando sobre esse tema, que é na parte de performance, que basicamente, né, quando a gente está tokenizando, está criptografando coisas, a gente tem que se preocupar porque, afinal, a gente está adicionando etapas. Sim. Né? Então, e não são etapas matematicamente simples. Exatamente. Para aqueles viciados em projetos e análise de algoritmo que já podem fazer o odd, log, n aí, calcular a complexidade matemática das funções de criptografia, sabem muito bem que criptografia não é uma coisa tão simples assim para o seu sistema operar. Então, se você está tokenizando um dado que o tempo inteiro precisa ficar sendo consultado em um vaultless ou que ele precisa ficar sendo descriptografado de volta para o dado original, talvez você tenha escolhido o dado errado para poder fazer isso, porque o seu sistema vai ser gravemente impactado em questão de performance. Claro, se você não tem isso como uma regra de negócio fundamental do seu produto, talvez seja um trade-off válido de você fazer, uma troca justa de você fazer. Mas, caso você tenha a experiência de usuário em jogo e você precise garantir uma certa velocidade e tempo, pode ser que outros métodos de pseudonimização mais simples, que não lidam necessariamente com criptografia, sejam uma alternativa viável para você. Porque sim, a tokenização, dependendo de como ela foi implementada, ela vai impactar a performance do seu sistema. Exatamente. Quando a gente fala de legado, né, que é o que a gente estava, esse assunto que a gente já tem uma experiência que já foi pensada, que não foi pensada com esse, né, intuito. Então, às vezes a gente vai ter esses problemas mesmo. Poxa, eu gastava X tempo para fazer essa requisição e agora eu tô gastando X mais Y, né, justamente porque eu tô me preocupando com a segurança. Talvez que quando a gente se preocupa com a segurança, lá dá um shift left para segurança e tudo mais, a gente já consegue lidar um pouco melhor com esse palavrinha problema, mágica, né? O shift left. Então, assim, nós temos alguns clientes aqui que possuem marketplace, como eu comentei previamente, e Black Friday é uma loucura, né? Então, o número de vendas cresce o suficiente na Black Friday para o sistema já ter um impacto por conta própria. Se você ainda tiver a adição da tokenização nisso, provavelmente vai ser um impacto que nem esperando você tá. E aí você vai sentir a dor do seu sistema legado, né? Então, tome bastante cuidado quando fizerem essa decisão. Eu recomendo ela, é claro, ela é muito útil e é uma camada de segurança adicional, mas pensem com carinho, conversem com os arquitetos aí mais experientes, façam POCs, tá? Não saem simplesmente implementando porque escutou no podcast, não. Exatamente. Como você falou, né? Às vezes tem algumas outras técnicas que você ainda vai respeitar a LGPD, né? E estar conforme, né, em relação à segurança, mas que às vezes são mais simples e, enfim, né, podem também chegar no mesmo propósito, né? Bom, gente, acho que foi uma conversa muito massa, assim, falamos muito sobre tokenização, fizemos algumas comparações, né, entre tokenização, criptografia, anonimização, né, falamos da importância da gente proteger os nossos dados, LGPD, enfim, falamos sobre muita coisa e eu amei esse papo, sinceramente. Então, espero que vocês também tenham gostado e é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. gente. Abraço.